breve oração antes de iniciarmos a nossa meditação de hoje na Palavra de Deus e ouvir o seu recado. Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo quanto tu tens feito por nós em Cristo Jesus. Te agradecemos os louvores. Te agradecemos aquilo que o teu Santo Espírito já trabalhou no nosso coração esta manhã. E te peço que tu agora nos continues a acompanhar no teu poder, na tua graça, com a tua misericórdia, e nos ajudes a sermos mais tua igreja, mais dentro da tua missão. São as bênçãos que nós te pedimos em Cristo. Amém. Amém. Efésios capítulo 2, e depois estaremos também voltando à grande comissão lá em Mateus, no último capítulo, mas nós vamos ler agora Efésios 2, do verso 11 até o verso 18, 11 a 18, capítulo 2 de Efésios. Minha versão diz assim: portanto, lembrai-vos de que no passado vós, gentios por natureza, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, e derrubando a parede de separação em seu corpo, desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade. E vindo Ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe e também para os que estavam perto. Pois por meio dele, ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Meus irmãos, nós sabemos isto claramente, vivemos para a glória de Deus. No princípio deste livro de Efésios, Paulo diz claramente que nós fomos criados para a glória de Deus. A igreja existe para a glória de Deus. Eu existo para a glória de Deus. Irmãos existem para a glória de Deus. Ninguém é chamado por Deus para viver para a sua própria glória. Ninguém é chamado por Deus para, de alguma forma, ter uma glória que seja estranha àquela glória que única e exclusivamente pertence a Deus. E se nós perdermos a visão deste propósito, perdemos a razão de ser como pessoas crentes em Cristo e perdemos a razão de ser como igreja. Não existimos em termos de uma igreja para que venhamos aqui satisfazer as nossas necessidades. Muitos procuram uma igreja que satisfaça as suas necessidades. Alguns procuram a igreja para que aquilo que lhes falta, seja dinheiro, seja bênção, seja prosperidade, seja saúde ou sanidade de qualquer tipo, procuram igrejas onde essas necessidades sejam satisfeitas, em vez de se encaixarem no fluxo que qualquer igreja deva ter, que é para a glória de Deus e nada mais. É interessante que quando nós estudamos teologia, estudamos, por exemplo, numa das primeiras partes da teologia, aquilo que se chama Missio Dei, ou seja, a missão de Deus. E muitos dos alunos que chegam ao seminário e começamos a estudar essa parte da teologia, alguns ficam até um pouco admirados porque entendem pela primeira vez que tudo, absolutamente tudo quanto é feito no corpo de Cristo, numa igreja, seja uma igreja qualquer, num lugar mais recôndito deste país, ou uma igreja grande, é feito exclusivamente para a glória de Deus. Até no louvor. Alguns dizem assim: eu gosto desta música, eu não gosto daquela música. Esta música diz-me alguma coisa, aquela lá não me diz nada, como se o louvor, o cantar fosse para nós, fosse para ti ou para mim. Louvamos
porque adoramos a Deus. E o louvor é a expressão da nossa adoração. Tudo é feito para a glória de Deus. Por isso, nós, conforme nesta passagem que nós vimos em Efésios, somos o novo Israel de Deus, somos o novo povo de Deus, somos o novo homem que Ele criou, de judeus salvos e de gentios salvos. De ambos fez um só homem, destruindo a inimizade que existia, tanto historicamente quanto de facto, entre ambos. E agora somos povo dele, e como povo dele temos uma missão. Temos falado, conforme nos lembramos, e fomos lembrados há pouco, que temos estado a ouvir os sermões do pastor Joete sobre a nossa vida ter um propósito. Sim, a igreja tem um propósito, cada um de nós tem um propósito, Deus nos chama porque tem um propósito para nós. Inclusive é interessante que num dos salmos mais significativos nesse sentido, na Bíblia diz claramente que tudo quanto eu sou, tudo quanto eu vou fazer, tudo quanto que eu ainda nem sei o que eu vou fazer, já estão escritos no livro. E Deus sabe exatamente. Porque Deus, esse é o propósito que Deus tem para nós. Ainda faremos coisas que não sabemos, mas debaixo do propósito de Deus. Assim deve ser. Essa missão, conforme nós sabemos, está proposta na Grande Comissão. E a Grande Comissão, todos nós a sabemos de cor, começa com aquela expressão, declaração máxima de Jesus Cristo, quando Ele diz, é-me dada toda a autoridade, onde? Nos céus e na terra. Coisa mais triste que pode haver numa igreja é haver disputa de poder entre membros de uma igreja. Há famílias que se julgam donas de uma igreja. Há membros antigos que se julgam donos de uma igreja. Nós não possuímos nada da igreja. A igreja é composta de pessoas salvas, que servem debaixo daquilo que Jesus Cristo pede, como cabeça sejamos. Ele tem autoridade. A autoridade não é nossa. O mando não é nosso. Inclusive, quando nós dizemos que a máxima autoridade das nossas igrejas é a Assembleia Geral, sim, em termos das decisões que nós como igreja temos que cumprir e das quais nós também daremos conta. No entanto, tudo tem que ser feito debaixo da submissão a Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, não é somente o nosso Salvador. Ele é o nosso patrão. Ele é o nosso proprietário. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor das nossas existências. E enquanto não houver uma entrega incondicional das nossas vidas a Ele, ainda estamos longe do propósito maior que Deus tem para as nossas vidas. É-me dada, disse Jesus Cristo, toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, ide. E essa tem sido a nossa dificuldade. Nós trocamos muitas vezes não é o ide pelo vinde. É muito fácil ter uma mega igreja hoje em dia. Basta começar a fazer um determinado tipo de propaganda no sentido de venham cá e resolvam os vossos problemas. Se tem falta de dinheiro, nós vamos abençoar a sua carteira. Se tem falta de saúde, nós curamos o seu problema. Se tem dificuldades com a sua sogra, nós também resolvemos. E muitas vezes essas igrejas se têm transformado em armazéns de soluções, em farmácias, em hospitais. Mas não corpo de Cristo. Há igrejas dessas que nem sequer as pessoas se conhecem. Não há entre elas qualquer forma de comunicação, qualquer forma de intimidade, qualquer forma de partilha e de compartilhar as coisas que Deus dá. Que Deus lhes dá, desculpem. Porque assistem a cultos. Até os dons estão departamentalizados. E muito daquilo que se faz está profissionalizado. Então, aquilo que normalmente é o âmbito, a estrutura normal de uma igreja, a sua própria natureza, a sua própria dinâmica, a qual é desenvolvida pelo Espírito Santo na vida de cada membro de uma igreja, cessa por completo. Deixa de existir. Porque as pessoas não têm mais uma missão. As pessoas têm mais um assistir,
em participar de algo que lhes é apresentado. Às vezes, a forma do nosso auditório causa isso. É interessante que na Reforma, quando houve aquela reação contra tudo que era do catolicismo tradicional, formalista, institucionalizado, muitos dos reformadores disseram até a maneira da disposição do salão, nós vamos mudar, e mudaram. Normalmente todas as igrejas não é católicas tinham a abertura numa das pontas, não é, de um edifício retangular comprido, eles fecharam aquelas portas e abriram no meio. E puseram as cadeiras em semicírculo, com o pregador no meio. Houve até quem construísse templos redondos, circulares, para que a mensagem, a pregação estivesse no meio, as pessoas à volta, circundando aquilo que era feito para benefício delas, numa participação mais ativa. Às vezes as pessoas têm a impressão que estamos a dar espetáculo. Mas não pode ser essa a ideia. Nós temos que ter a visão correta daquilo que Deus pretende de nós como igreja. E quando nós nos reunimos aqui, sim, é verdade, porque aqui conhecemos de uma maneira mais direta o Evangelho, as boas novas, onde o Espírito Santo pode mudar a nossa vida, onde o Espírito Santo pode nos ajudar a capacitar nas mudanças necessárias, nas decisões que nós precisamos. O Evangelho, quando nasce em nós, é para servir. O Evangelho, quando nasce em nós, é para ser espalhado. O Evangelho, quando nasce em nós, é para ser difundido. O Evangelho, quando nasce em nós, é para ser anunciado, não para usufruto próprio e benefício, tal qual como nós fazemos com os nossos diplomas e os penduramos na parede para mostrar aos outros. Não. Pertence como boa nova a Deus. E nós somos meros instrumentos que temos que espalhar essa mesma novidade no mundo que nos cerca. A razão do Evangelho tem o verbo id. Id significa para fora de portas do nosso salão de culto. E só entramos em missões quando atravessamos aquela porta, porque aqui não se fazem missões. Aqui podemos celebrar missões. Aqui podemos ter uma conferência missionária. Aqui podemos apresentar dados e informações, despertar o interesse, despertar vocações. Sim, é importante. Mas missões no sentido único da palavra, a qual Cristo deu toda a sua ordem e colocou ali todo o seu dinamismo, é ide por todo o mundo. Falando a todas as pessoas, a todas as etnias. Não só falando, porque o Evangelho se apresenta perante essas pessoas um pouco mais complexo só do que aquele venha a Jesus Cristo e serás salvo e todos os teus problemas vão ser resolvidos. Sim, discipulando. Fazer discípulos não é somente ter alguém sentado na escola bíblica dominical ou numa classe de catecúmenos. Fazer discípulos significa muito simplesmente acompanhar as pessoas, gastar tempo com elas, ensinar passo a passo, diariamente, tudo quanto ela precisa saber da fé, das Escrituras, da vida de oração, dos seus compromissos com Deus, da mordomia, da ética. Tudo quanto nós já aprendemos. Temos que ser pai e mãe espiritual, ou como diz Paulo, uma ama. Eu vos tratei como uma ama trata os seus filhos, querendo não somente dar aquele leite racional, mas também os banquetes espirituais e bíblicos necessários para que as pessoas se desenvolvam, para as pessoas venham ao entendimento, venham ao conhecimento de Jesus Cristo como Senhor das suas vidas. Quando Cristo disse que este processo implica um acompanhar, um viver junto, um ensinar, um mostrar, um exemplificar, é algo que é para a vida toda e toda a vida. Eu lembro-me quando era jovem lá em antiga Lourenço Marques, hoje Maputo,
O pastor Luís Rodrigues de Almeida, às vezes aos sábados, porque todos os jovens se juntavam ao sábado na igreja com muitíssimas atividades, e lá às vezes trazia pilhas e pilhas de folhetos e punha lá em cima da mesa de ping-pong e chamava os jovens, e entregava a cada um de nós uma pilha de algumas centenas de folhetos. E nós tínhamos que ir pela cidade entregar aquilo, nas caixas do correio, por baixo das portas, nos prédios, nos vidros dos automóveis presos pelas palhetas do limpa-brisas. Íamos para a saída dos cinemas, para a entrada das visitas ao hospital. A gente corria aquela cidade, eram milhares e milhares de folhetos que nós entregávamos. E lá vinha o culto especial. E nós, os jovens que tínhamos feito aquele trabalho de horas e horas e horas, ficávamos ali assim, meio à porta, meio à entrada, a ver quem é que vinha de novo. Invariavelmente, ninguém. Uma vez apareceu um senhor. E nós, os jovens, entre nós, ficámos a perguntar: quem será que lhe entregou o folheto? E ficámos a ver quem era, e chegámos até ao pé do senhor mesmo e fomos perguntar: quem foi a jovem que lhe entregou o folheto? Ah, nenhum. Vi um papel no chão, eu apanhei, é um pedaço do Novo Testamento, tinha o carimbo da igreja. E vim. Desilusão. Fomos falar com o pastor. E dissemos: "Bom, pastor, isto não está certo. Isto não dá nada. Já fizemos isso tantas vezes, não vem ninguém. Não haverá uma maneira melhor de nós fazermos isso e colocarmos as cabeças juntas e naquela tempestade de ideias chegarmos a uma solução. Vamos fazer um convite, um espaço em branco, onde cada um de nós vai pôr um nome de um amigo. E durante um tempo vamos orar por esse amigo. Durante um tempo vamos falar a esse amigo. E durante um tempo nós vamos convidar, insistir e trazer esse amigo. E enchemos o templo dessa forma. Porque as coisas acontecem por exemplo, por oração, por acompanhamento, por gastar tempo, por estar junto. Mas nós, quando passamos aquela porta lá para fora, meus irmãos, perdemos a ousadia. Não temos mais coragem. Encavernamos-nos em nós mesmos, ensimismados com a nossa fé, escondemos-la. Até a Bíblia, às vezes, trazemos em sacos. Alguns é mais fácil, já vem no telemóvel, mete no bolso e acabou. Antigamente éramos chamados os Bíblias. Era esse o nome que nós tínhamos. Os Bíblias. Porque tínhamos orgulho e prazer carregar a nossa Bíblia, porque era também uma marca, uma bandeira, um distintivo. Sim, é o livro mais vendido no mundo. Graças a Deus. Mas muitas vezes também é o mais esquecido. Tinha uma velhota que um dia perdeu os óculos. E andou pela casa inteira, incomodou os filhos, incomodou os netos, não encontrava os óculos de jeito nenhum, de forma nenhuma. Até que um dia uma das filhas disse: "Está bem, mãe, vamos lá outra vez ao oculista", e levou a velhinha lá ao oculista e comprou uns óculos novos. Então ela, com os óculos novos, foi lá buscar a Bíblia para ler, e quando abre a Bíblia, no meio, lá estava o par de óculos. Bíblia esquecida. Como a gente se esquece da palavra de Deus. Aqui é fácil, porque não temos escolha. Temos que ler. Mas a palavra de Deus, se ela não for lida, se nós não meditarmos nela, se nós não a colocarmos dentro do nosso coração e não fizermos dela um padrão da nossa própria existência, da nossa ética, da nossa moral, da nossa vida espiritual, então ainda estamos muito longe de entender o propósito de Deus para a nossa existência. É verdade que quando Cristo disse que nós temos que ensinar essas pessoas não só a batizá-las, quer dizer, integrar um novo crente, ensinar a ética de Jesus, a vida da observância e a pessoa ser capacitada pela palavra e pelo Espírito, é nossa obrigação como igreja, é nossa obrigação como membros, levar às pessoas um estilo de vida e um modelo de vida diferente e distinto daquele que nós usamos nos nossos dias. Sabe, na igreja primitiva não havia ensino sistematizado. Na igreja primitiva não havia teologia sistemática. Não havia 3 passos para a fé, 10 passos para a maturidade cristã.
Não havia nada dessas coisas. Nós, na nossa sistematização, não é, reduzimos muitas vezes a própria Escrituras a 1, 2, 3 ou 4 passos para isto e para aquilo. Facilita. Métodos. Mas nada substitui aquilo que Deus quer com propósito para as nossas vidas. Em primeiro lugar, para a honra e glória a Deus. O que eu fizer, onde estiver, o que tenha que realizar é para a honra e glória dele. Em segundo lugar, aqueles irmãos na igreja primitiva não usavam folhetos, não havia rádio, não havia televisão, não havia sistema informático tipo nenhum. Andavam a pé, nem bicicleta existia. De burro, camelo talvez, sei lá. Mas o que é certo? A vida deles havia se tornado, para quem estava à volta, no lugar onde eles viviam, algo extraordinário, de uma mudança que eles invejavam e queriam ter também. A vida daqueles irmãos se apresentava como exemplo, como modelo, como um jornal, uma carta aberta, que podia ser lida. Onde se via Cristo, nas atitudes, no comportamento, na palavra e na ação. É simples. A missão que Deus tem para nós é simples. É somente testemunhar tudo quanto Deus faz e tem feito na tua vida, mas que esse testemunho não seja exclusivamente propalado pela voz, que seja um testemunho mostrado pelas ações, mostrado pelas atitudes, mostrado pelo comportamento. E então, sim, quem está à volta vai notar claramente quem tu és e o que tu és e o que Deus fez e faz de ti. É interessante que Jesus Cristo termina a grande comissão aqui em Mateus, no último capítulo, com uma frase muito gostosa para nós. E eis que estarei convosco até... Exato. Tem aqui algum professor de português? Aqui algum professor de português? Da língua portuguesa? Sério? Não estou a falar sério, não estou a brincar. Não vou fazer nenhum exame, mas quero fazer uma pergunta a um professor de português. Não há ninguém? A nossa igreja não tem nenhum professor de português? Estranho. Tudo bem. Mas há pessoas que conhecem português, não é? Pastor Sérgio, não é? Conhece português. O que quer dizer e eis que? E eis que. Não é assim que começa? E eis que estarei convosco até à consumação dos séculos. E eis que, o que quer dizer? O que quer dizer? Não estou a ouvir. Assim é que. E eis que significa que essa parte a seguir não tem sentido, nem faz sentido, não tem aplicação se o que estiver antes não for usado, não for praticado, não for feito. Então o que é que tem que ser feito? Primeiro, o reconhecimento da autoridade de Jesus Cristo. Segundo, o ir. O batizar, o fazer discípulos, o ensinar. Todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que então eu estarei convosco até à consumação dos séculos. Pergunta difícil de responder. Será que Ele está conosco? Será que essa conclusão se aplica a nós? Será que Jesus Cristo nos está a acompanhar claramente até a consumação dos séculos? Será que Ele é o nosso parceiro constante? Mas se eu não estiver a reconhecer a sua autoridade, se eu não estiver a ir, se eu não estiver a batizar, se eu não estiver a discipular, se eu não estiver a ensinar, estará comigo? Não vou responder essa pergunta, mas é uma pergunta de reflexão. Eu espero que o Espírito Santo trabalhe no vosso coração, vos ajude a entender. Não estamos numa igreja para satisfação das nossas necessidades. Não estamos numa igreja para satisfazer a nossa curiosidade. Não estamos na nossa igreja para nos sentirmos bem. Não estamos numa igreja
para que alguma coisa própria, particular ou pessoal faça sentido ou tenha solução. Estamos numa igreja para glorificar a Deus, para fazer grande o seu nome e para observar em obediência tudo quanto Ele requer no seu propósito, como missão dele para nós. Amém.